Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos sobre a Nova Aliança. E o vídeo de hoje nós vamos falar que a Nova Aliança é absoluta. Bem, meu irmão, minha irmã, na medida em que estamos começando a entender a maravilha desta incrível Nova Aliança, nós também devemos crer nela de todo o nosso coração. Como eu vou te mostrar mais à frente, a Nova Aliança é ainda melhor do que a graça. E embora toda aliança inclua promessas, elas são diferentes. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que uma aliança é um compromisso legal entre duas partes que define a maneira como elas se relacionam entre si. Então, portanto, Deus se comprometeu conosco, comigo e com você, por meio da Nova Aliança, e Ele não pode, de modo algum, se relacionar conosco de qualquer outra maneira, que não seja o que Ele estabeleceu nesta Nova Aliança. Caso contrário, Deus violaria a sua natureza justa, e portanto não seria mais Deus, meu irmão, minha irmã. E eu nem você certamente. Eu não quero ter nada a ver, e você também não, com um Deus que é mentiroso. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, esta nova aliança ela é absoluta e ainda mais certa do que o sol que se levanta a cada manhã. Preste atenção nisso. É importante que você tenha essa percepção, meu irmão, minha irmã. Quando as pessoas precisam de cura, a grande maioria tem a mentalidade da velha aliança. Elas creem na cura, mas dizem que Deus tem a liberdade para fazer o que quiser. E o que isso quer dizer? Que passamos a bola para Deus. Mas Deus já passou a bola para nós. Quando Jesus disse, está consumado. E deu a nova aliança para nós. Deus não tem liberdade para fazer o que quiser, meu irmão, minha irmã. Não se escandalize com isso. Ele não tem liberdade para fazer o que quiser, porque Ele já se comprometeu conosco através de uma aliança. Ele escolheu abrir mão da sua liberdade de se relacionar conosco de qualquer outra maneira, ao não ser através de Cristo. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos milagres. Agora cabe a cada um de nós recebê-los, receber esses milagres, apropriando-nos deles ou não. Assim, meu irmão, minha irmã, também, como Deus já não tem liberdade para escolher quem que Ele vai salvar. Mas as pessoas escolhem aceitar a salvação pela fé pela qual Jesus já pagou. As pessoas misturam isso tudo, gente. Deus também já não está livre para se relacionar conosco de nenhuma outra forma, a não ser através de Cristo Jesus. Enquanto nós continuarmos com a fé na maravilhosa nova aliança, nós estamos nos relacionando com Deus através de Jesus Cristo. Gente, é muito importante nós entendermos que Deus se relacionará conosco exclusivamente da forma como Ele determinou na nova aliança. E é igualmente importante compreender que não podemos nos relacionar com Deus de nenhuma outra forma. Gente, eu estou sendo repetitivo. A não ser da maneira que Ele definiu na nova aliança. Talvez você ache que todo cristão saiba disso, mas eu vou provar para você que a maioria dos cristãos ainda tenta se relacionar com Deus nos seus próprios termos. O motivo pelo qual Deus não pode se relacionar de nenhuma outra maneira é porque seu caráter e natureza está à frente da aliança. Presta atenção nisso. Você se lembra que um dos atributos da glória de Deus é a fidelidade? Que nós vimos lá atrás, em outro vídeo. Nós precisamos lembrar o tempo todo que uma aliança é um compromisso. E Deus se comprometeu conosco, ponto. E não pode mais voltar atrás. Mas Ele é Deus, Vinícius. Mas Ele iria contra a sua natureza. Se Deus se relacionasse conosco de qualquer outra maneira, ou aceitasse que nós nos relacionássemos com Ele de outra maneira, Ele colocaria em xeque a sua natureza justa. Então Deus já não seria confiável.
Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou falar sobre três razões, três razões pelas quais a nova aliança é absoluta. Presta atenção e abra seu coração. Meus queridos, me perdoe ficar repetindo certas coisas, mas eu avisei lá no início, nos primeiros vídeos, que eu faria isso. Porque realmente, gente, eu desejo que essas verdades sejam profundamente gravadas em cada fibra da sua alma, do seu ser. A primeira razão pela qual esta aliança é absoluta é porque ela foi o plano original de Deus. A gente já viu isso, gente, lá atrás, nos outros vídeos. Algumas pessoas têm a estranha ideia de que a cruz foi um plano B por causa da queda do homem. Mas isso, meu irmão, minha irmã, não é verdade. Como nós vimos claramente na Bíblia, a nova aliança sempre esteve no coração de Deus. E é um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, sem qualquer interferência do pecado nessa perfeita harmonia e intimidade. Deus jamais teve outro plano, embora através do pecado do homem, a intimidade e a harmonia com Deus tenham sido destruídas. Deus não teve a ideia da nova aliança, meu irmão, minha irmã, depois que o pecado entrou no mundo. Isso que você tem que ter ideia. Olha só o que está escrito em Romanos 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Mistério oculto, estava oculto. Nós entendemos, meu irmão, minha irmã, que o evangelho são as boas novas da nova aliança. Esse sempre foi o plano de Deus. Nós apenas não sabíamos por que ele estava oculto. Nesses versos que eu acabei de ler para você, Paulo diz que essa relação foi mantida em segredo desde a criação do mundo. O que significa que ela sempre existiu, apenas estava escondida. Com nossa compreensão limitada, muitas vezes nós temos a ideia distorcida de que as coisas só tiveram sua origem em Deus quando recebemos a revelação sobre elas. Por exemplo, nos últimos anos, muitos pregadores do evangelho que a gente vê por aí ao redor do mundo estão dando forte ênfase à mensagem da graça. E muitas pessoas me disseram o quanto é maravilhoso que Deus esteja trazendo agora essa revelação para a igreja. Elas creem porque agora entendem a graça, que é algo novo, que Deus acabou de trazer. Deus não está trazendo só agora essas novas revelações do Evangelho da Graça. Ele as escreveu na Bíblia milhares de anos atrás. Por toda a eternidade este foi o plano dele. E quando Deus tem um plano, ele garantirá que seja cumprido. Olha outro versículo que Paulo diz que a nova aliança sempre foi o plano de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Gente, está muito claro na palavra, que foi plano original de Deus a nova aliança. Eu lhe asseguro novamente que qualquer plano que esteja no coração de Deus, desde a eternidade passada, é absoluto e ponto. A segunda razão, meu irmão, minha irmã, pela qual esta aliança ela é absoluta, é porque ela não depende de nós. Isso que é, gente, isso é maravilhoso. A velha aliança não dependia só de Deus, mas de Deus e do homem. O problema nunca foi Deus, mas sim o homem. Deus nos ama tanto que, ao fazer a nova aliança tão radical conosco, ele quis remover toda possibilidade de quebra dessa aliança. E a única maneira de fazer isso era tirando a possibilidade da falha humana. O autor de Hebreus nos diz que a nova aliança não é como a velha, que é claro, não foi absoluta, por causa do elemento humano envolvido. Sabemos que é o elo mais fraco que determina a força de uma corrente.
E do mesmo modo, é a parte mais fraca envolvida que determina a força de um relacionamento. Como a nova aliança depende apenas de Deus e de Jesus, do Filho dele, ela é absoluta. Ambos já cumpriram a parte da aliança que cabia a cada um. Quando Jesus bradou, está consumado, o que ele quis dizer foi, está completamente terminado e não há nada que possa ser acrescentado. Se você e eu tivéssemos que fazer a nossa parte nessa aliança, ela não seria absoluta. Sabe por quê? Como sabemos, todos nós erramos muitas vezes. Gente, no original grego, está consumado não é uma frase, é apenas uma palavra. Na antiguidade, ela era usada de várias formas, mas eu só quero mencionar aqui aquelas que são importantes para nós. Olha só, durante uma batalha, o general ele ficava de pé no alto de uma colina de onde ele podia ver todo o conflito sendo travado. Lembre-se, não havia força aérea, não havia tanques, veículos militares naquela época, nada disso. A maioria das lutas era travada corpo a corpo, com espadas em punho. Os soldados não conseguiam ver toda a batalha. Eles só se preocupavam em matar o inimigo mais próximo. Mas o general, que ficava no alto da colina, ele via claramente quando o inimigo era derrotado, ou batia em retirada. E quando ele constatava a vitória, ele gritava, está consumado. Só então os soldados sabiam que haviam terminado e conquistado a vitória. Está consumado, meu irmão, minha irmã, também era usado quando alguém fazia uma negociação com um comerciante e tinha uma dívida grande a pagar. Quando o último pagamento era feito, o comerciante pegava a nota promissória e escrevia nela com letras grandes, está consumado. Gente, sabe o que isso significa? Que a dívida estava totalmente paga. Não era necessário pagar mais nada. Nunca mais. A última maneira que eu quero mostrar para você como essa expressão era usada é em relação aos prisioneiros. Quando um cidadão romano era condenado por um crime, ele era jogado na prisão. Na porta da cela eles pregavam uma ficha com seu nome e todos os seus crimes, para que todos os que passassem por lá pudessem ver. Quando ele cumpria toda a sentença, tinha que comparecer novamente diante do juiz, com esse papel em mãos. O juiz então escrevia na ficha, está consumado. Esse documento era entregue ao prisioneiro e se qualquer pessoa questionasse sua saída da prisão, tudo o que ele tinha de fazer era mostrar esse documento. Ele estava livre. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque é crucial nós entendermos a estrutura gramatical desta declaração extremamente importante, está consumado. A frase está na voz passiva, indicando o que é isso, gente? Indicando que o sujeito, nesse caso aqui, é um sujeito oculto ou subentendido. Foi quem recebeu a ação expressa pelo verbo. Gente, paradoxalmente, Jesus foi o agente da passiva. Você pode estar não entendendo nada, mas você vai entender. Ou seja, Jesus foi o agente da passiva, consumando toda a ação. Ele sofreu o castigo e não fez nada para se defender. Na verdade, ele foi o Cordeiro perfeito que foi morto sem abrir a boca. Imagine, meu irmão, minha irmã, o quanto deve ter sido difícil para Jesus, sabendo que havia legiões de anjos à sua disposição para defendê-lo e protegê-lo, e ao mesmo tempo aliviar um pouquinho a dor dele. Ele recusou-se a pegar qualquer atalho e permaneceu passivo. O verbo consumar está no particípio, meu irmão, minha irmã. Isso indica uma ação finalizada e assume a função de adjetivo. Gente, isso significa que tudo que Jesus precisava fazer foi inteiramente realizado, completou-se, não pode ser desfeito ou alterado, é irrevogável. Portanto, meu irmão, minha irmã, enquanto você existir, sempre desfrutará do resultado dessas palavras poderosas.
se você simplesmente apropriar-se delas pela fé. Gente, pode até parecer aula de gramática, muita aula de gramática para você. Mas eu repito, meu irmão, minha irmã, essa informação é muito importante para você compreender o significado das palavras de Jesus. O que Jesus disse foi que o preço por seu pecado foi totalmente pago. E isso é um fato consumado que ninguém pode mudar, nem mesmo você. A batalha acabou, a vitória já foi conquistada. E você agora pode entrar no descanso de Deus com sua dívida totalmente paga. E fica cristão batendo cabeça, gente. Eu vou lhe mostrar vários versículos bíblicos que mostram o que Deus Pai e o Filho, Jesus, fizeram para que essa aliança fosse absoluta. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 20. Olha só. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Glória! Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No contexto de uma aliança, meu irmão, minha irmã, um juramento coloca fim em toda discussão, como nós vemos no versículo 16 da passagem que eu acabei de ler. Diz assim: ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Olha isso, quando fez a aliança, Deus jurou, portanto, colocando fim em toda e qualquer discussão. Tal aliança não pode falhar e jamais falhará. Essa é outra ilustração da declaração registrada em João 19:30. Diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Independentemente do que esteja na mente e no coração das pessoas, levando-as a pensar em alguma razão para que essa aliança também fale, eu vou te dizer aqui qual é o ponto de vista de Deus. Ele coloca fim em qualquer discussão. É negócio fechado, é absoluto, porque ele jurou. Ponto. Também vemos nesse texto de Hebreus que Deus estava decidido a mostrar a imutabilidade do seu propósito. Olha o verso 17, gente. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento. Há três palavras-chave nesse versículo que tornam a nova aliança tão absoluta: querendo, imutabilidade e herdeiros da promessa. Simplificando, a Bíblia está dizendo que Deus quis que seu propósito de nos dar a nova aliança fosse imutável e nem mesmo nossas falhas humanas pudessem anulá-lo. Em seguida, nós vemos que é impossível que Deus minta. Verso 18 diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Meu irmão, minha irmã, quando eu pergunto às pessoas se elas creem na onipotência de Deus, elas sempre respondem afirmativamente. Quando lhes pergunto o que isso significa, elas me dizem que Deus pode fazer absolutamente tudo.
Então lhes digo que não creio que ele possa. E elas sempre reagem ou respondem com espanto. Acontece que Deus não pode mentir. E eu fico muito feliz que isso seja impossível para ele. Na nova aliança, nos foi dada uma promessa e um juramento. E como Deus não pode mentir, ela é absoluta. No texto de Hebreus nós vemos ainda que Jesus foi à nossa frente nos versículos 19 e 20. Diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, com seu sangue precioso e selou essa aliança. Nesse verso, nós vemos que essa esperança é uma âncora para a nossa alma, firme e segura. Em outras palavras, você jamais terá que se preocupar novamente com a possibilidade da quebra da nova aliança, por causa de um erro seu. O próprio Jesus garantiu que ela é absoluta. Nós precisamos compreender que o sangue tem voz. Olha o que diz, gente, em Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A Bíblia diz que a vida está no sangue, e a vida sempre tem uma voz. Uma vez que Jesus entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, ele clama constantemente ao nosso favor. Se o inimigo o acusar ou condenar você, se seus irmãos e irmãs o acusarem ou condenarem você, se os seus erros do passado ou até você mesmo fizer isso, ficar se condenando, você pode descansar seguro de que a voz do sangue de Jesus abafa qualquer outra voz de acusação e condenação diante do trono do seu Pai, que o ama profundamente e aceita o sangue do seu próprio Filho em seu favor. Forte isso, né, gente? Em Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Gente, isso aqui nos fala da vitória sobre o diabo. Ele não pode resistir ao sangue de Jesus, porque o sangue clama contra ele e grita na sua cara: inimigo, você está derrotado, você é um perdedor mentiroso. Nós precisamos crer de todo o coração que o sangue de Jesus fala constantemente em nosso favor. Já vimos algumas ações de Deus e de Jesus que tornaram essa aliança absoluta. Mas deixe-me mostrar um último ato de Jesus, que é uma bela ilustração do significado de estar consumado. Está em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Olha só. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O contexto é de uma comparação entre a nova aliança e a velha aliança. Eu quero que você preste atenção nestas duas palavras: apresenta e assentou-se. Lemos que todo sumo sacerdote se apresenta diariamente para ministrar debaixo da velha aliança. O sumo sacerdote jamais tinha permissão para se sentar, porque ele tinha que oferecer continuamente os sacrifícios pelo povo. Mas aqui nós lemos, meu irmão, minha irmã, que após oferecer o seu sacrifício, Jesus assentou-se. Portanto, está consumado. A aliança é absoluta. A terceira razão, meu irmão, minha irmã, pela qual a nova aliança é absoluta, é porque ela foi feita entre Deus Pai e seu Filho Jesus. Sabemos que Deus é eternamente fiel e que Jesus jamais falhará.
Lemos em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhum deles, nem Deus, nem Jesus, jamais decepcionará, nem falhará com o outro, o que torna a nova aliança absoluta. Deus, por causa do seu profundo amor por nós, garantiu que haveria uma aliança eterna que jamais falharia. E ela depende simplesmente da nossa fé na obra consumada da cruz. Sempre que você tentar se achegar a Deus ou se relacionar com Ele fora dos limites desta nova aliança, que é a obra consumada da cruz, você não conseguirá desfrutar de todas as bênçãos da aliança. Isso não significa que você tenha perdido sua salvação, mas você não vai conseguir experimentar e desfrutar dos benefícios do que Jesus fez por você na cruz. Até o próximo vídeo.